Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre compras. A gente precisa saber que a base de compras e a base do cadastro dos fornecedores está centrada num tripé de preço, de prazo e de qualidade. Então, esses três itens precisam estar relacionados. A gente não pode fazer uma compra baseada apenas no preço, uma compra apenas na qualidade. Então, esses três itens, eles precisam estar na base do sistema de compras. Não esqueça, base do sistema de compras, preço, prazo e qualidade. Com relação à aquisição de materiais, as organizações elas podem utilizar diversas estratégias. E a gente vai discutir algumas delas. Falei na aula passada para vocês que a organização precisa escolher entre ter muitos fornecedores ou poucos fornecedores. Isso vai depender muito do mercado de atuação da organização, do tipo de organização, do tipo de produto e da quantidade de fornecedores também existentes no mercado e fornecedores qualificados para levar o material para essa organização com qualidade, certo? Então aqui a gente tem algumas estratégias para a gente conhecer. A primeira delas é consolidação de volume. Então, se eu tenho consolidação de volume, eu tenho poucos fornecedores. Então, eu vou trabalhar com um número reduzido de fornecedores. O que pode acontecer quando eu trabalhar com esse número reduzido de fornecedores? Vai levar à participação da organização nos negócios dos fornecedores. Vai ter um envolvimento maior entre a organização e o fornecedor. O que pode aumentar também o poder de negociação do comprador. Então, esse é um dos aspectos relacionados à estratégia de ter poucos fornecedores. Um outro aspecto é que ter poucos fornecedores permite ao fornecedor melhorar a economia de escala, ou seja, distribuir os custos fixos no maior volume de produtos e ainda investir em capacitação para melhor atender o cliente. Se esse fornecedor ele tem a garantia de que aquela organização vai comprar dele durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, então ele consegue ter uma economia de escala, ele vai fazer sempre aquele mesmo produto, aquele mesmo material de fornecimento e vai reduzir seus custos e consegue investir em mais capacitação, certo? Um outro item que está associado a essa estratégia é que para reduzir o risco de ter poucos fornecedores, porque se você tem poucos fornecedores você corre um certo risco, a organização precisa de um programa de recrutamento, seleção e certificação de fornecedores e um plano de contingência, caso haja algum problema de descontinuidade. É ter a opção A, B, C, D, para que a organização não deixe que esse fornecimento atrapalhe as suas operações, certo? Então, há o risco quando você tem poucos fornecedores. Mas tem pouco fornecedor se quiser. Não, às vezes a organização tem um produto que é tão específico que não existe muitos fornecedores para esse material. Existem poucos fornecedores. Então, esse processo de estar perto desse fornecedor é super importante para que a organização acompanhe como é que esse fornecedor está se saindo em termos financeiros, em termos de tecnologia, para que não haja problemas adiante e que interfira no fornecimento do produto da organização para o cliente final, certo? Uma outra estratégia é a integração operacional dos fornecedores. O que é isso? Como é que eu faço uma integração operacional dos meus fornecedores? Eu vou integrar processos e atividades entre compradores, entre a organização que compra e a organização que fornece, com o objetivo de melhorar o desempenho e reduzir o custo total. Como é que eu faço essa integração, gente? Via sistema, né? O acesso do fornecedor às informações de vendas da empresa, aos pedidos, e isso vai reduzir custos para permitir ao fornecedor se posicionar melhor para atender as necessidades do comprador, reduzindo as atividades, inclusive, de previsão e expedição. Então, se eu tenho um sistema que ele está junto, configurado, interligado entre comprador e fornecedor, o fornecedor ele vai estar mais atento à necessidade de material da organização. E essa é uma das formas de se fazer a aquisição de materiais. Ok? Um outro aspecto que está sendo bastante utilizado pelas organizações com a finalidade, inclusive, o objetivo maior, vamos dizer assim,
que é a redução de custos, que é a gestão do valor. É o relacionamento entre comprador e fornecedor, iniciado na engenharia de valor. O que é engenharia de valor? Quando a organização pensa no produto, certo? Ela vai chamar várias pessoas que são especialistas naquele determinado produto, um especialista de mercado para o seu lançamento, vai chamar o pessoal da produção para saber se consegue produzir aquele produto, se precisa de uma máquina específica, se tem mão de obra qualificada. Então, a engenharia de valor, ela vai trazer, vamos dizer assim, antes do produto, quando se pensa no produto, já se agrega vários profissionais para que esse produto saia justo, sem necessidade de estar lapidando esse produto, jogando ele no mercado e tendo os custos maiores com isso. Então, trazer o fornecedor no momento da concepção do produto vai fazer com que se tenha ideia do que vai ser consumido e o fornecedor ele esteja ali comprometido em levar um material de melhor qualidade com um preço mais acessível desde a confecção, desde a idealização do produto, certo? Isso é engenharia de valor. Então, é a análise das necessidades de materiais no início do projeto do produto e serviço. Não é só quando o produto está pronto, vamos procurar um fornecedor, vamos saber se por acaso a produção consegue produzir isso. Não, faz tudo antes, no projeto. Faz um protótipo, hoje em dia é possível as organizações fazerem os seus protótipos bem antes de lançar no mercado e virtual, e saber quais são as requisições de materiais, que tipo de material vai sair melhor, qual o desempenho. Tudo isso pode ser testado através, por exemplo, de impressoras 3D, fazendo moldes de produtos, protótipos de produtos, certo? Então, a engenharia de valor é isso, é pensar no produto em toda a sua composição antes desse produto ser confeccionado de verdade, de ir para a linha de produção, beleza? Envolve o fornecedor no projeto, aumenta a probabilidade de lucrar com o conhecimento, inclusive do fornecedor, e as habilidades desse em relação aos materiais, à tecnologia que pode ser empregada nesse produto. Além disso, existem duas estratégias que são comumente utilizadas pelas organizações em relação à aquisição de materiais. Chama verticalização e horizontalização. O que é a verticalização? A verticalização é quando a empresa ela quer tomar conta de toda a sua cadeia. Ela toma conta, a gente tem aqui, cadeia de suprimentos, certo? Que são os fornecedores, são as pessoas que vão fornecer insumos para a organização. A gente tem aqui a organização e a gente tem aqui a distribuição. Quando a gente faz a verticalização, a gente integra essas três áreas: suprimentos, organização, que é a produção em si, e a distribuição. Quando a gente faz a verticalização com a fonte de suprimentos, a gente diz que a organização decide produzir internamente todos os componentes dos seus produtos. Que exemplo eu posso dar para vocês de organização que faz isso? O Habib's, por exemplo. O Habib's, ele tem um esfirra, que é um custo baixo, e para que ele tenha esse custo baixo, o dono teve que começar a produzir as verduras, as carnes. Por quê? Porque como ele tem um custo baixo, ele precisava sempre desse material no tempo certo. E às vezes o fornecedor atrasava, ele tinha problemas com o fornecimento de carne, a qualidade era ruim, o produto voltava e isso estava impactando nos custos da esfirra. Foi o que ele fez? Ele montou toda a estrutura de fazendas, de gado, para produzir todos os insumos necessários para se fazer a esfirra. Então, o que ele fez foi um processo de verticalização. Ele verticalizou a parte de suprimentos da organização, certo? Horizontalização é o contrário. Eu vou me ater apenas àquilo que eu sou mais competente. Se fosse, por exemplo, produzir esfirra, seria produzir esfirra. E comprar de terceiros todo o material necessário para confeccionar, certo? Então, o processo de verticalização é ter todo o controle da parte de suprimentos, de fornecimento, ser seu próprio fornecedor, e horizontalizar ter fornecedores, os fornecedores serem terceiros, não você ter sua competência, quer fazer aquele produto específico. Então, a gente tem algumas vantagens da verticalização e algumas vantagens da horizontalização. Em relação à verticalização, a principal vantagem é a independência de terceiros.
Além disso, existe maior liberdade para alterar suas políticas, seus prazos, qualidade e a questão dos lucros. Também é possível manter o domínio da tecnologia. Você que desenvolve sua própria tecnologia, então você tem o domínio de tudo que é produzido na sua organização, desde os suprimentos até a produção em si. E às vezes até a entrega, porque existe a verticalização, tanto da parte de suprimentos, como eu já falei, como a parte de distribuição. Eu posso verticalizar toda a minha cadeia, certo? Uma outra vantagem são os lucros maiores, porque você não vai repartir os lucros com os seus fornecedores. O que entrar de lucro é seu, né? Em relação às desvantagens da verticalização, a gente tem o maior investimento em instalação, infraestrutura e equipamentos, ou seja, você precisa ter recursos para fazer esse investimento. Você tem menor flexibilidade e pode perder o foco, ou seja, se você produz esfirra, é a melhor coisa que você sabe fazer. Você fazendo outras coisas que não estão relacionadas a isso, você pode perder o foco e misturar os negócios. E a imobilização maior de recursos, já que você precisa investir em instalação, em equipamentos, em investir na parte de suprimentos também, não só na organização que faz o seu produto final, mas também nas organizações que fazem o suprimento dela, certo? Em relação à horizontalização, as vantagens: menores custos de instalação, porque você não vai precisar investir em máquina, em equipamento, isso vai ficar por conta do seu fornecedor. Maior flexibilidade para alterar o volume de produção, uma combinação, uma solicitação para o fornecedor, se ele consegue atender quando você alterar esse volume de produção, quando necessário. Conta com o know-how dos fornecedores no desenvolvimento de novos produtos, é uma outra vantagem. E também o foco no negócio principal da organização, certo? Com relação às desvantagens da horizontalização, a gente tem a perda do controle da tecnologia, porque essa tecnologia que vai ser desenvolvida é compartilhada com o fornecedor, e deixa de oferir o lucro que é destinado ao fornecedor, porque você precisa pagar o seu fornecedor, você não pode ficar devendo a ele. Então, o lucro que, teoricamente, você teria se você tivesse o controle de todas as operações, você vai precisar passar para o fornecedor, beleza? Com isso, a gente fecha essa aula que tratou basicamente das estratégias que podem ser utilizadas pelas organizações para realizar as compras. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!